No primeiro vídeo do canal eu falei sobre Witch Hat Atelier e por que a história era simples e não marcava tantas pessoas. Mas daí eu fiquei pensando, por que as pessoas esperavam que a história fosse uma das melhores histórias do mundo? Gente, é simples, a gente tá caindo numa nova tendência dos animes que explica isso. Será? Vamos pensar em Sparks of Tomorrow, um anime que eu tô mega empolgado pra essa temporada. A animação parece magistral e por isso você pensa, Bob, não tem como essa obra ser ruim. Então, amigo, isso é uma tendência de mercado criada por um amiguinho que todo mundo conhece, chamado Kimetsu no Yaiba, ou pra quem não conhece, Demon Slayer. E ele foi um marco na indústria. Explicando, Kimetsu é conhecido por ser um anime bem clichê, mas que ficou extremamente famoso por ser lindo. Mas Kimetsu não chegou só onde chegou só por ser lindo. Ele teve vários outros motivos. Primeiro, a ideia do Tanjiro ser o irmão mais velho e cuidar da Nezuko, que é a irmã mais nova. Isso aqui no Brasil não funciona tanto. Por quê? Porque aqui o irmão geralmente se odeia. Mas lá no Japão, o irmão mais velho, ele já nasce, ele já tem isso na cultura dele ser a pessoa que tem que cuidar do irmão mais novo, que tem que proteger ele. Ele é tipo um tutor. E por isso os irmãos mais novos acabam admirando muito os irmãos mais velhos. E por isso teve uma empatia muito grande com a história de Kimetsu lá no Japão. Os irmãos mais novos olhavam pro Tanjiro e lembravam dos irmãos mais velhos deles. E os irmãos mais velhos olhavam pro Nezuko e pensavam, eu faria a mesma coisa pela minha irmã. Se você vê vários depoimentos na internet de pessoas entrevistando na rua, perguntando qual que é o anime favorito deles, a maioria vai falar Kimetsu. E o motivo que eles vão dar é exatamente esse que eu acabei de falar. Tirando isso, Kimetsu surgiu numa época bem complicada. Surgiu na época da pandemia. Pessoas estavam paradas em casas querendo conteúdo de qualquer forma. E por isso surgiu tanta necessidade das lives, que inclusive tinham muitas muito ruins. Então o sentimento de isso é uma obra-prima abriu espaço para o sentimento de isso é muito bom porque me fez distrair. Então vamos analisar os pontos de Kimetsu. A animação é maravilhosa. A história cativa um certo público e não outro. Então 5/10. Puta vida, tá pegando fogo, bicho! Só que depois de Kimetsu veio o que eu vou chamar de apocalipse das obras antigas. E não foi só um, foram dois. No mesmo ano. Na mesma temporada de animes. E ele elevou o grau de animação e história bem contada a outro nível. E provavelmente você já sabe, eu estou falando de Frieren e Diários de uma Apotecária. Primeiro que se você não assistiu nenhuma dessas obras-primas, eu quero te mandar tomar no meio do olho do centro, do fundo do orifício do seu baço. Eu nunca faço um top 5 melhores animes ou um top 3 justamente porque eu não sei dizer quem está em primeiro lugar. A questão é que as duas obras têm pontos fortíssimos. Frieren é uma obra que quebra todo o ciclo de Isekai. As obras estavam cada vez com nome maior. Tipo, olha esse nome que eu tô colocando aí na tela. Isso é o nome de um anime, tá, gente? E que eu não tenho a menor vontade de assistir. E aqui a gente chama de Frieren. E no Japão, Sou no Frieren. Mas eu vou dar notas pra você entender melhor os pontos dessas duas obras e por que elas são tão maravilhosas. Frieren conta a história de uma elfa que já teve a sua jornada, só que ela agiu como se fosse qualquer merda rotineira, sabe? Que pra ela, uma elfa que vive 1 milhão de anos. E quando os companheiros dela de aventura morreram, ela percebeu o quanto que aquilo fez falta pra ela. O quanto ela ser indiferente fez ela perder uma conexão muito boa com essas pessoas. Que eram pessoas que ela gostava e se importava muito. Só que no fundo ela nem conhecia eles direito. E agora ela tá numa jornada não pra matar o rei demônio, mas pra ela tentar entender melhor sobre si mesma. Então a história é 10 de 10 pela originalidade. Ninguém tinha pensado ainda, pelo menos não que eu conheça, sobre essa ideia do elfo ser imortal e como que ele vê as coisas. A animação de Frieren é tão maravilhosa que é quase um prazer sexual. Sem zoeira, eu já vi cenas de Frieren que me deu vontade de tirar a roupa. De tão bonito, de tão maravilhoso que é ver aquela animação, aquela cena, uma paisagem maravilhosa. Então, mais um 10 de 10. Para um editor de vídeo que nem eu, tem cenas que você olha, que você pensa assim, gente, o enquadramento daqui tá passando a mensagem mais perfeita possível. A pessoa que pensou nisso é um gênio. Só com essa cena eu não precisaria nem explicar a história, porque aqui você entende exatamente o que ela tá pensando, o que ela tá querendo transmitir. Então, 10 de 10. O único problema de Frieren é justamente o ritmo. Frieren é um anime pra adulto cansado. Uma pessoa que trabalha o dia inteiro, que vive na correria, que é pra cima e pra baixo o tempo todo, não tem tempo pra parar e nada. Aí você liga a tela e você tá vendo Frieren e você dá... olha que animação bonita, olha a história, sem pressa nenhuma. Não é um vídeo de TikTok, não é um vídeo de Reels, que tem que ser tudo jogado na sua frente com mais pressa ainda. É pra você parar, relaxar, apreciar. Só que tem gente que gosta de ser acelerado
Então vai ver isso e vai falar assim, gente, que história de uma elfa chata pra caramba. E por isso eu dou 9.5 de 10. Agora falando de Apotecária, onde Frieren tem uma maestria absurda, a Apotecária deixa um pouquinho a desejar. Por quê? A animação não é tão linda assim. Claro, tem seus momentos que você olha e fala, caraca. E comparado a 99% dos animes que vieram antes, a Apotecária dá um pau absurdo neles, tirando Kimetsu no Yaiba. Então é maravilhoso, mas comparado a Frieren, 9.5 de 10. A história de Apotecária, eu acho que é uma das melhores histórias que eu já vi sendo escritas, assim. Porque a Apotecária é um anime sobre investigação, drama, suspense, e que tecem essa história com perfeição. Tem momento que você vai rir, tem momento que você vai se sentir triste, e você vai estar 100% tão imerso na história que você não vai perceber coisas óbvias sendo arremessadas na sua cara, e que lá na frente, na hora de resolver o mistério, você vai olhar e falar assim, caraca, eu não percebi. Então se eu pudesse dar 11 de 10 pra história de Apotecária, mas eu não sou burro, então 10 de 10. Originalidade também é muito importante pra Apotecária. Um anime japonês que se passa supostamente na China, né? Eles deixam claro que não é. Mas é. Que introduz algo sem Isekai, sem Tensei, sem predestinado. Pelo contrário, a Mao Mao é uma protagonista sem graça, sem beleza aparente, que tem a personalidade do Eustácio, do Coragem, o Cão Covarde. E mesmo assim ela é extremamente carismática. E eu, pelo menos, nunca vi nenhuma personagem parecida com ela em todas as histórias. Por isso, 10 de 10. Você viu quantas coisas eu tive que falar pra te mostrar que essa obra é maravilhosa? E por que elas são as melhores? Então agora aqui vem o soco no seu estômago. Existem vários fatores que fazem o anime ser bom, não só um. Eu criei uma frase que eu sempre achei muito sábia, mas eu percebi que é com comparação esdrúxula. Mas eu sou um merda, então vamos lá. Gráfico em videogame e animação em anime é igual a história de um filme pornô. Se é muito ruim, a obra se torna horrível. Se é ruim, te tira um pouco dela. Se é ok, você assiste. Só que tipo assim, no fim não interessa, não é pra isso que você tá lá. Você tá ali querendo outra coisa. Percebe o tanto de coisa boa que eu falei dessas duas que trouxeram apocalipse pros animes. Então não dá pra você esperar que um anime bonito vai ser tão bom quanto essas duas. Porque a gente tá falando de alguma coisa muito fora da curva. A questão é que tipo assim, One Piece, ele começou a investir muito mais em animação depois de Kimetsu no Yaiba. Bleach Hatch tem uma animação maravilhosa. Porque os investidores e o estúdio olhou e falou assim, tem muita coisa nessa história que vai dar dinheiro pra nós. Então vamos investir pesado na animação. E tipo, valeu a pena. Essas obras estão sendo muito bem avaliadas. Mas não adianta você achar que só porque a animação é muito boa, que a obra em si vai ser uma das melhores obras do mundo. Eu citei no vídeo Sparks of Tomorrow e eu não tenho como falar dela ainda. Por quê? Porque não saiu. Mas se você quer saber a minha opinião de quando ele sair, se inscreve no canal, deixa o like aí embaixo. E até a próxima, galera. Falou!